Quais são os fatores que eu coloco como determinantes para que um osso ele se mantenha, ou seja, para que as suas células se mantenham em constante atividade, para essa constante atividade permita tanto a produção de matriz e renovação de matriz, como a própria degradação para uma nova reprodução. Lembrando que quando essas ações estão equilibradas, nós temos um osso sempre forte, rígido e eficiente. Uma vez que aconteça o desequilíbrio, isso pode trazer danos irreversíveis para o tecido ósseo. Então, o primeiro fator é chamado de efeito piezoelétrico, né? Efeito piezoelétrico, traduzindo, é uma forma de energia celular que é capaz de estimular principalmente os osteoblastos e os osteócitos na constante manutenção de uma matriz óssea ativa. Então existe um efeito. E aí isso é estudado lá em biofísica, o efeito piezoelétrico. E esse efeito, na realidade, é como quando eu sobrecarrego um osso sobre o outro. Por isso a importância da postura bípede. Quando ficamos em pé, existe uma sobrecarga de um osso sobre osso, outro. E essa sobrecarga, ela estimula esse efeito piezoelétrico, capaz de, consequentemente, estimular as células produtoras de matriz óssea. E aí a imagem é clara quando nós conseguimos isso. Exercício. O exercício é uma maneira eficiente de estimularmos, de manter os nossos ossos saudáveis. Lógico, os exercícios feitos de forma correta e orientada. Então, o exercício ele tem esse papel de construir uma matriz óssea que ela dure por grande quantidade de tempo e evite que nossos ossos, por exemplo, tenham doenças importantes. Primeira dica. Segunda, hormônios. Os hormônios eles podem interferir diretamente na estimulação do crescimento da matriz, assim como na degradação. Eu coloquei aqui 4 hormônios, porque são 4 hormônios que estão diretamente relacionados ao metabolismo ósseo. Tem outros que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu coloquei os 4 principais. Primeiro, o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento ele é fundamental para o osso, para todos os órgãos, mas para os ossos, para a multiplicação celular. O hormônio do crescimento, o GH, ele tem esse papel importante de multiplicação das células ósseas e, é lógico, a multiplicação dessas células automaticamente permite uma constante renovação da matriz óssea. Um outro hormônio, que é a calcitonina, que é produzido por essa glândula que fica localizada aqui no pescoço, chamada de tireoide. Lá na célula C da tireoide, nós temos a produção desse hormônio, que é a calcitonina. Então, a calcitonina é um hormônio relacionado ao metabolismo do cálcio. Então, por exemplo, a calcitonina, em relação ao ósseo, aumenta a deposição de cálcio dentro do tecido ósseo. Então, o cálcio ele tem maior deposição no tecido ósseo, graças à estimulação desse hormônio tireoidiano chamado de calcitonina. Lembrando que a calcitonina também ela tem outras funções, como, por exemplo, aumentar a absorção de cálcio lá no intestino. Então, a calcitonina tem esse papel importante, ou seja, ela aumenta a absorção de cálcio lá no intestino e aumenta a fixação desse cálcio no tecido ósseo. Mas como eu preciso de cálcio para outros lugares do corpo, imagine se meu corpo só tivesse calcitonina. Todo ele iria para o osso e o restante dos outros tecidos não haveria necessidade. Então, atrás da tireoide, existem 4 pequenas glândulas chamadas de paratireoide. E essas glândulas produzem um outro hormônio chamado de paratireoidiano. O hormônio paratireoidiano, ele, na realidade, ele tem um efeito antagônico em relação à calcitonina. O hormônio paratireoidiano, ele inibe a absorção de cálcio pela célula óssea. Com isso, lógico, ele tem a função de aumentar a concentração de cálcio onde? Na corrente sanguínea. Então, a regulação desses hormônios é de forma importante. O paratireoide ele aumenta a concentração de cálcio na corrente sanguínea
reduzindo a deposição desse cálcio aonde? No tecido ósseo. O hormônio paratireoidiano também ele é importante porque ele tem o papel de aumentar como a calcitonina, a absorção de cálcio no intestino, e ele tem outro papel, olha, fundamental, que eu vou falar no próximo, que da absorção de vitamina D. Vitamina D é importante para o crescimento ósseo, né? Vitamina D ele tem um papel importante na modificação do cálcio. Então, a vitamina D ela tem esse papel, ou seja, ela pode aumentar a sua absorção por esse hormônio paratireoidiano. E um hormônio que é muito mais relacionado ao sexo feminino, mas tem que falar em ambos os sexos, né, que é o estrogênio. O estrogênio ele tem um efeito protetor para o tecido ósseo em relação às mulheres. Por que ele tem esse efeito protetor? O estrogênio ele tem um efeito inibidor das células osteoclásticas. Lembra do osteoclasto? Que são células que degradam a matriz óssea. Então o estrogênio ele inibe a ação osteoclástica, então ele previne de alguma forma a degradação excessiva do tecido ósseo. Por isso que algumas mulheres, principalmente quando tem queda hormonal, elas podem evoluir para um quadro de osteoporose, porque o estrogênio em baixa pode, de alguma forma, aumentar a degradação óssea e contribuir para a degradação da própria matriz óssea, né? Então, se liguem no estrogênio. Outro fator importante que é a alimentação, né? A alimentação ela é rica em substâncias inorgânicas, entre elas o cálcio, os sais minerais. Mas a alimentação também nós conseguimos a presença da vitamina D. Lembrando que a vitamina D ela tem grande fonte dela é através do sol, mas em determinada época nós temos que a nossa pele não consegue absorver essa vitamina D em grande quantidade, aí não tem jeito, nós temos que recorrer à alimentação como a principal fonte de captação da vitamina D. E a vitamina D, que é chamada a alfa 25-hidroxivitamina D, elas são importantes no processo de modificação das moléculas de cálcio para fixação no tecido ósseo. Então, vitamina D é também importante no crescimento da matriz óssea. E aí vai uma dica lá, essa é uma dica interessante, onde conseguir, né, sol, 90% da absorção da vitamina D é pelo sol, né, e algumas recomendações, o sol antes da manhã, né? Hoje já tem alguns estudos que, dependendo alguns indivíduos que essa absorção ela cai, principalmente quando chegamos na idade da senescência, quando nós evoluímos lá para a idade adulta, essa absorção cai muito. Então, existem já consensos que esse sol ele tem que ser tomado no período mais forte, ou seja, sol de 10 horas, 11 horas, meio-dia, em pequenas quantidades, em pequenos tempos, para conseguir captar a maior possibilidade de vitamina D. Mas nós temos alimentos como ovo, ovos, peixes, que também são ricos em vitamina D, né? E algumas doenças relacionadas, a principal delas é o raquitismo, que é a fragilidade óssea pela falta de absorção de vitamina D. Então vai na dica, olha. Certo? E aí, olha lá, o cálcio, olha como que ele é importante, né? O quanto que nós temos que ingerir, quanto mais velhos ficamos, maior a necessidade de você ingerir cálcio. O cálcio ele tem uma relação importante na formação da matriz óssea, e aí eu deixo até a imagem embaixo, né? Por exemplo, uma das maiores fontes de cálcio, um copo de leite, aquele que eu tomei aqui no ano inteiro, é uma grande quantidade de cálcio, né? E ele é importante para o tecido ósseo. E aí, lembrando, quanto mais nós envelhecemos, é necessário que nós façamos essa ingestão de cálcio para prevenir doenças que afetem o tecido ósseo.